Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast O Guinei Bisneto, aqui na Cronelli Estúdios e Produções, no querido bairro de Santa Mônica, e a sua audiência também é sempre muito bem-vinda. Quero agradecer a Caramela Bem Casadas, da cidade de Araguari, minha amiga Marisa, que da área de advocacia, ela descobriu a confeitaria e hoje ela é uma referência nacional nesse confeito. E cada hora a gente dá um nome diferente. É bem-nascido, bem-sucedido e por aí afora. Então é um doce bem versátil. Agradecer a Ferreira Segantini, que está há mais de 21 anos no mercado e hoje especializada na área de face. É muito interessante levar essa informação até você e também aqui no rodapé do vídeo você pode entrar em contato conosco que nós iremos até você para que você esteja conosco, para a gente apresentar o seu produto, sua empresa, o seu trabalho. E a gente adora história. Atrás de uma empresa, atrás de um estabelecimento, sempre tem um DNA. E esse DNA que a gente gosta de mostrar, para saber de que maneira que tudo nasceu, de que maneira que foi construído e trilhado esse caminho. Não é à toa que a gente tem que ter referência, e essa referência é que nos leva à maestria do nosso trabalho. Quero te pedir também, sempre, nunca vou deixar de pedir, quando você for no YouTube, apesar dos shorts que nós temos nas redes sociais, que a gente deixa sempre aquele suspense, né? O entrevistado faz uma frase e na hora que ele vai contar o ouro da história, a gente corta. Mas é justamente por isso, é para te conduzir para o YouTube. Chegando no YouTube, a gente quer que você se inscreva, toque o sininho, dê seu comentário, faça todas aquelas formalidades do YouTube que a plataforma exige. E é muito interessante a pessoa que eu vou trazer hoje, que eu trago hoje aqui, pelo fato de que eu queria me especializar no que ele faz, apesar de que eu não sei se eu seria um excelente profissional dessa área, porque fora do ar eu já comentei com ele que foi a comunicação que me chamou, mas eu quero lhe apresentar uma referência internacional, Dr. Márcio Segantini. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado, Guinei. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo, a equipe inteira, tá? E para mim é um prazer estar aqui, né? Como eu tinha te falado, você me tirou de dentro de casa, né? Porque eu sou praticamente uma ostra, né? E com certeza eu não iria para qualquer lugar. Então, assim, você é uma pessoa assim que eu admiro, conheço seu trabalho lá de trás, né? E de outros carnavais, né? E é um prazer imenso estar aqui com você. Muito Tá? obrigado. E eu fico feliz porque toda ossa tem uma pérola dentro, né? Com Então, eu estou certeza. trazendo uma pérola aqui, porque o pouco do muito que eu sei, né? Eu te admiro como pessoa, como pai, como marido, amigo seu, da sua mulher, da Vanessa. Um beijo para a Vanessa, que ela não vai perdoar. E dizer que eu queria que você contasse, porque a gente sempre tem uma ideia, né, quando criança. O garoto quer ser astronauta, o garoto quer ser pedreiro, quer ser bombeiro, né? Né? Você menino você nasceu em Nasci em Coromandel. Coromandel. Nasci em É, Coromandel, mudei muito novo para Patrocínio. Nasci em 72, né, e mudei para Patrocínio em 78. Então, passei toda a minha adolescência em Patrocínio, até 88, quando eu voltei para Uberlândia. uhum. Então, nesse momento ali, você já tinha ideia de alguma coisa relacionada ao que você faz? Cirurgião plástico? É engraçado, Guinei, porque assim, essa história eu já contei para várias pessoas, mas assim, desde os meus 11 anos de idade, eu falei em fazer cirurgia plástica. E naquela época a gente não tinha aquela noção de como seria em relação em termos de curso, né? Ah, como que faz? E depois que eu descobri que tinha que fazer medicina, aí foi um baque para mim, porque eu não era o melhor aluno da sala, nunca fui, entendeu? Né? Então, passou a entrar no curso de medicina, ainda tendo que entrar na federal, porque eu não tinha condição de entrar na particular. Mas assim, desde os meus 11 anos, eu
eu assisti um documentário sobre o Pitangui. E teve um incêndio de um circo, né, em Niterói, e como Uhum. foi cuidado, e tinha a parte de Fórmula 1 que eu gostava muito, tinha a parte do Niki Lauda que veio tratar no Eu, Brasil, né, eu em me relação às lembro queimaduras. perfeitamente É desses isso, dois fatos. né? E engraçado, assim, que parece que ele virou como se fosse um meio-herói para mim, né? Sabe? E eu comecei, não tinha gente de seguir muito, né, as pessoas. Era difícil, a gente não tinha rede social, e procurar informação, às vezes, era revista. E é engraçado que no interior a plástica não tinha uma saída muito grande, vamos falar assim, em termos de, vamos falar de formação. As pessoas que tinham um pouco uma condição financeira melhor, elas conseguiam sair para fora e ter acesso, mas na cidade pequena não tinha tanto, né, o Uhum. cirurgião plástico. Apesar que a gente tinha cirurgião plástico de Uberlândia, mas que atuava em Belo Horizonte. E então, eh, eu lembro que meu pai ele gostava muito de contar piada, né, de conversar muito, ele era muito engraçado. E eu lembro quando a gente ia para fazenda, toda venda que tinha ele parava e contava a mesma piada, né, então ele aprendeu aquela piada, ele ia contar para todo mundo, né. E eu lembro direitinho que eu estava a gente parou numa venda na beira de estrada, né, e tinha um rapaz com lábio leporino. E esse rapaz é engraçado, né, que eu olhei aquela figura assim, né, naquela simplicidade dele, né, mas, meu pai contava piada e ele ia rir, ele colocava a mão para tampar, porque ele não tinha cirurgia. Para mim, parecia uma coisa muito tranquila de resolver. É engraçado, né, falou assim: "Gente, tá muito fácil de resolver o que ele tem", né. E começou a me chamar a atenção. E eu lembro que em 2000, não, espera aí, eu lembro que Eu até queria saber, sobre o lábio leporino, as pessoas têm uma informação deturpada de que é uma coisa difícil, ou essa informação já acabou? não, mudou muito, Mudou? mudou muito. Era uma coisa difícil. Ah, Antigamente era, era muito era. difícil, porque você tem que ter uma equipe multidisciplinar para tratar, sabe. E às vezes, por exemplo, a gente aí em Uberlândia, quando eu fiz a minha residência aqui, a gente não tinha acesso a esse paciente, não é que não aparecia aqui, Uhum. mas é porque eles já montaram um centro especializado, que era Ah, Bauru. Então, é muito mais interessante a gente mandar esse paciente para Bauru, e falar assim, tanto financeiramente como para o governo também montar essa equipe para tratar, do que eu ficar fazendo parte aqui em Uberlândia e ele ficar perdido depois no meio do caminho. e a eficácia do A trabalho. eficácia, é. Então, já tem um grupo treinado para receber, sabe. E era eu lembro quando uma época que eu fazia um curso lá na Escola Paulista de Medicina, na parte de endoscopia, na hora que eu pegava o ônibus, pegava muita mãe com as criancinhas operadas, sabe, indo para Bauru, né. Então, esse caso me chamou muita atenção, E deixa todo mundo feliz, né. não Não só só o é, que está com o lábio leporino, sim. mas a Aham. família inteira, né? Claro, claro. À primeira vista é uma coisa que às vezes choca, né, para o pai, para a mãe, não é É, uma você coisa acabou legal. de dizer que as pessoas colocam a mão na boca, né? Isso, também. E então, e teve um outro episódio também, que a turma do Pitangui, ele formou em Belo Horizonte, né, e eles faziam muito encontro de turma. E um dos encontros ia ser realizado em Patrocínio. E eu sabia o local que ia ter o encontro lá, eu falei: "Vou lá pegar um autógrafo com o Pitangui", não tinha foto para levar, né, tirar uma foto não tinha jeito, né. Eu vou lá pegar um autógrafo com ele. Peguei minha bicicleta, eu estava com 12 anos de idade, saí e caiu aquela chuva, né, e choveu muito. Eu cheguei lá na porta, o negócio estava lá e ele não apareceu. Fiquei esperando muito tempo lá, não apareceu. E quando eu fiz um estágio com ele, na hora que eu acabei a residência, eu fiquei um tempo lá no Rio. Eu perguntei para ele o que que tinha acontecido, né. Aí ele falou assim: "Olha, que ele mais 2 colegas fretaram o avião para vir para o encontro de turma em Patrocínio, mas lá na época o aeroporto era terra, uma pista de terra. Então, como eles não conseguiram pousar em Patrocínio, a chuva estava muito grande, eles vieram para Uberlândia, passaram a noite em Uberlândia e no outro dia eles voltaram para o Rio, né. Então, esse episódio aconteceu mesmo, né. Você podia ter pego um autógrafo dele lá na época, eu conheci ele pessoalmente. Lógico. É, E eu digo para você que, além dos semelhantes se atraírem, eu não concordo com que a coincidência existe. Eu acredito mais, num campo energético, na coisa que se aproxima e nos afins e tudo mais.
Então você não vai ver hoje aqui agora, mas você vai ver na edição do seu programa, depois que for ao ar. Eu estive com o Pitangui umas 2, 3 vezes, e porque na época, a primeira vez, quando ele esteve aqui em Uberlândia, eu já era colunista social e ele veio para uma exposição na Galeria Arte Lourdes Saraiva, Uhum. ali debaixo do Uberlândia Clube. E na mesma época, nesse mesmo dia, tinha uma peça do Jesse Valadão com a Roberta Close. E quem Olha. cuidava dos três era eu. E o Alfredo Rezende é que deu a festa depois. Sim. Então, você vai ver as fotos que eu tenho com o Dr. Ivo Pitangui. Ele tem algumas pinturas também, né? Sim, pintava. E eu acabei depois, no Rio, quando eu morei, acabei conhecendo o Elcios e parte da família, né? Só não fui na Ilha dos Porcos, que eu queria ter ido muito. Mas é uma figura mítica, né? Uhum. Com certeza. Com certeza. Ele é o nosso embaixador da plástica, né? Vamos falar assim. E é uma pessoa. É engraçado que ele não só ficou limitado à parte cirúrgica, ele amava as artes também, né? Tanto a parte de Sim. pintura, falava vários idiomas, ele era professor convidado em várias universidades do mundo, então é uma pessoa que inspira a gente. Você acha que as pessoas, quando chegam nesse patamar, elas se tornam polivalentes? Porque o Chico Anísio também tem quadros lindíssimos. Também. Tem Olha. cada marina que é de babá. É engraçado, assim, porque eu tive, assim, contato com ele durante 2 meses consecutivos, né? Eu digo isso porque você, na sua infância, você mexia com barro, né? Fazia algumas coisas com madeira, né? Desenho, né? Engraçado, Então você tem habilidades ali, né? eu vejo a minha filha também. O DNA, Lu, a genética. eu não falo nada, né, para não tentar influenciar, mas ela está no 3º ano de medicina. Mas você dá só uma olhadinha assim. Ela tá na liga, Guilherme, ela tá na liga de plástica lá, eu vejo que ela gosta, sabe? E eu falo assim, e agora nós vamos ter o Congresso Brasileiro em Belo Horizonte aqui no mês que vem, e ela vai estar no congresso também. Então, para mim é uma honra estar no congresso com minha filha. Né? Ela vai poder participar do congresso por estar na liga de cirurgia plástica. O congresso da plástica é muito fechado. Então, é uma honra para mim. Nossa, eu não sabia disso. Que legal isso. Muito bom. Bom, depois você fez muitas especializações, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, pelo fato de que você não opera apenas em Uberlândia e no Brasil, você também é reconhecido internacionalmente, né? Quando a gente termina o curso, de cirurgia, quando eu terminei meu curso de residência em plástica aqui em Uberlândia, eu vou te falar, é um serviço muito bom. Apesar que a gente não está, vamos falar assim, naquele eixo Rio-São Paulo, né? Mas Uberlândia a gente tem um volume cirúrgico muito bom. E para aprendizado vale a pena, sabe? Uma enfermaria de queimados, que para mim é um laboratório muito bom para a gente aprender em termos de cicatriz. Hoje, às vezes, as pessoas não levam tão a sério isso, não. Referência, né? Mas é uma coisa boa para quem quer aprender. Né? Então, Uberlândia não estava tão nesse eixo. E quando a gente pensa em cirurgia de face também, é uma cirurgia que a gente sai pouco seguro da residência, porque o volume, ele não é tão grande. Porque geralmente a gente opera face, vamos falar, no 3º ano da residência. Tá? Olha. E é engraçado, hoje a gente vê, eu falo assim, a gente faz a cirurgia geral. O que a gente aprende primeiro? Hã? O que a gente aprende Você vai primeiro? pegar a parte de queimado, reparadora, né? Aí depois no segundo ano você vai para mama e abdômen, lipo, e no 3º ano... A face fica para Você fica depois. depois. Geralmente ela fica para final. Eu não sei o que se teve alguma mudança, mas a face fica para final. E às vezes o volume não era tão grande. Então Gostei de saber disso. era uma deficiência. É engraçado a gente ver hoje, vamos falar, profissionais aventurando, né? Porque eu estou falando para você, eu fiz 3 anos os 3 anos para chegar no final e ainda você ter insegurança. E hoje o pessoal com 1 ano, 2 anos e está caindo no mercado. É um negócio complicado, né? É É um negócio complicadíssimo. complicado. Então, assim, a gente saía com a formação, não era pobre, mas faltava. E naquela época tinha uma diferença, porque hoje em dia, você entrou na internet, está cheio de cursinho. Eu aprender fácil. Todo mundo virou especialista, vamos falar, está dando curso. Todo mundo está ensinando, né? Mal aprendeu, está ensinando. Então, naquela época não tinha disso. Então,
Quando a gente ia num congresso, por exemplo, o Guinei está lá apresentando, foi uma coisa legal. Eu falei, o Guinei, eu chegava depois do congresso e falei assim, olha, me ensina aquilo que você está fazendo. Uhum. Sabe, tinha aquele encontro ali. Aí, primeira coisa, você tem que falar assim, ele tem que ir com a minha cara, porque ele vai abrir o serviço para eu estar lá dentro. Entendeu? É Aí, verdade. depois daquilo ali, ele chegar para você e falar assim, então, tudo bem, Márcio, você vai na segunda-feira aqui agora, na próxima eu estou te esperando lá. Não era fácil, assim, essa saída. Ô, Márcio, a gente é da época que dentista cuidava do dente, né? É isso aí. Hoje ele É, faz outras coisas, é. né? Então, as portas abriam para a gente, né? E você tinha que estar desimpedido, tinha que ter, era caro, porque não era o caro de pagar um curso, era o caro de você ter que ir para lá, se hospedar O e ficar lá e parar de trabalhar. traslado É muita coisa. é, Era muito é caro. um combo, né? Cheio É. de coisa. Era engraçado, só para você ter uma ideia, com a doutora Ruth, quando começou a parte da endoscopia, na cirurgia de face e a parte de mama também, e eu cheguei eu lembro numa quarta-feira, eu tinha visto ela num congresso, eu falei, eu liguei para ela em Curitiba, falei, Ruth, eu queria aprender isso aí. Aí ela virou para mim e falou assim, Márcio, olha, eu vou estar num congresso esse final de semana nos Estados Unidos, sabe? E segunda-feira você está aqui, segunda-feira eu te encontro aqui, eu vou estar, domingo eu vou estar em casa já, segunda-feira você me espera lá na clínica que eu vou te orientar. Eu falei, bom, vou lá na quarta-feira, para na segunda-feira estar lá em Curitiba, não era fácil. Uhum. Passagem aérea não era, vamos falar assim, o preço era muito alto, né? Então, mas segunda-feira estava lá, quer dizer, na época eu estava plantão na UAI, vamos fechar, me arruma uma folga aí, eu Concordo preciso com ir. você que era alto, mas continua, né? Continua. Mas hoje tem mais acesso. Então, segunda-feira eu estava lá e sem data de voltar. Fui para lá, fiquei 15 dias lá parado, até o tempo que ela virou e falou, Márcio, nós vamos conversar com o curso na Escola Paulista. Esse curso é 1 ano, né, de curso e eu acho que vai ficar mais fácil para você, né? Sabe? Então, hoje eu vejo, falo assim, eu fiquei 1 ano fazendo endoscopia, a parte de vídeo na Escola Paulista lá. 2 finais de semana por mês, que não era fácil, né? E hoje não. As pessoas fazem um cursinho de final de semana e já acha que está graduado para dar, não para trabalhar, mas para dar curso. Ah, mas antes fosse só no seu nicho de mercado, viu? Porque hoje em dia as pessoas mal escrevem português e dizem que são jornalistas, né? Então é muito difícil isso. A gente tem que estudar. A experiência é muito boa, mas a vida acadêmica é imprescindível, né? Com certeza. Com certeza. Eu queria comentar com você, porque muitas pessoas, quando souberam que eu ia estar contigo, falaram assim: pergunta para eles sobre a questão, por que aquelas mulheres de Hollywood da época dourada, né, de 30, 40, 50, Marilyn Monroe, Ava Gardner, Elizabeth Taylor e tantas outras, né, que não tinham nenhum recurso de hoje. A Bette Davis era muito conhecedora de iluminação, então ela brigava com o iluminador. Então, quando a iluminação não a favorecia, ela parava a gravação e fazia a iluminação ficar legal. Mas elas não tinham essa cosmetologia e nem tudo mais. E eram lindíssimas. Eu queria que você fizesse uma analogia dessas mulheres lá e com as mulheres de hoje. Guilherme, a gente tem formas diferentes de envelhecer. Nem todo mundo envelhece da mesma forma, sabe? Tem pessoas que vão envelhecer muito melhor da mesma idade que a gente, vão apresentar muito melhor ou pior que a gente, porque são formas de envelhecer diferentes. Qualidade genética de pele diferente, né? E essas pessoas destacavam pela beleza, sabe? Elas eram bonitas mesmo, né? Eram bonitas e envelheciam muito bem. Entendeu? Apesar que quando a gente fala em plástica, e é engraçado que às vezes muita gente não sabe, que a gente fala em cirurgia de face de 1914. Já tinha procedimentos faciais, já. E numa época encabeçada às vezes para mulher, que é a Suzane Oil. Que isso? Suzane Oil foi precursora da cirurgia de face, uma pessoa assim que eu admiro muito, pensar uma mulher em 1914 operando face, Nunca sabe? eu pude imaginar que em Não, tinha. 1914 já Cirurgia de tinha. mama, 1800, no final de 1800 já tinha cirurgia de Olha, mama, sabe? Com muita limitação.
com alguns conceitos que até hoje a gente leva, entendeu? Que eu acho legal, que aí eu gosto muito de história, né? Hoje a gente faz, Também. por exemplo, a gente faz cirurgia de reconstrução nasal, que é de antes de Cristo, e que é a mesma cirurgia até hoje. Agora, você falou uma coisa certa, a cosmiatria melhorou muito, Uhum. tá? Ela melhorou, E de maneira impressionante. mas eu acho que agora a gente tem que achar um ponto de equilíbrio. Nós vamos chegar lá, Ah, mas ela melhorou. mas eu acho que o equilíbrio já ficou para Isso. trás. Agora, quando a gente pega, vamos falar assim, na década de 70, 60, 70, 80, que já tinha muita cirurgia Uhum. plástica já, sabe? A indicação da cirurgia era em mulheres em torno de 39 a 46 anos. Com a cosmiatria, essa faixa mudou. Hoje a gente não fala, Aumentou. eu falo assim, não tem uma data certa. Eu avalio pelo tipo como a pessoa está envelhecendo e qualidade de pele. O mais importante é a qualidade de pele. Como você colocou, É, é um indivíduo é, e que tem que ser observado, né? Cada isso, caso é um caso, né? cada caso. Não tem receita de bolo, né? E isso você vai analisar o quê? É o banco de colágeno, é o DNA, Tá? é a genética, É os o, costumes, os hábitos? o hábito ajuda, mas é engraçado. O que manda é como a pessoa chega com a pele. A qualidade, vamos falar assim, da superfície, tá? E é Certo. engraçado que hoje a gente vê que as pessoas estão mais preocupadas com, vamos falar assim, com a parte interna, tentando rejuvenescer de dentro para fora. Eu acho que o cuidado maior tem que ser na parte superficial. Então, quando a gente vamos entrar na parte, vamos pensar nas harmonizações, em termos da cosmiatria hoje ligada no Uhum, rejuvenescimento, uhum. né? Os estimuladores de colágeno que a gente tem, sabe? Eles hoje estão dificultando a cirurgia. E é engraçado, né? Porque todo mundo está tentando essa fórmula de, vou retardar minha cirurgia, sabe? E quando chega na hora da cirurgia, nós estamos com um problema, tá? Porque eu tenho uma pele que às vezes pode estar boa, mas eu tenho, vamos falar assim, uma estrutura interna congelada, que ela não me dá uma elasticidade para trabalhar. Hum. Quer dizer que em questão do mercado, a dermatologia avançada, ela atrasou a cirurgia plástica, Atrasou. mas na hora que chega na sua mão, aí o trabalho é maior? Nós estamos tá limitando o resultado, sabe? A expectativa, eu vou te falar, a gente tem que baixar a régua da expectativa. Tá Mas muito, esse é um recado que eu quero que você fale aqui para essa viu? câmera, por favor, É, porque as mulheres estão sem essa informação. é, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho o seguinte, sempre relacionar com um profissional com bom senso. Quer dizer, não só as mulheres, né? Você vê que Homem, não, hoje, 35% de homens começaram a se preocupar com a é vaidade, né, de verdade. uns anos para De cá. 2000, vamos só para você ter uma ideia, de 2015 até agora, nós tivemos um aumento de 7 para 22,5% mais ou menos de homem procurando cirurgia, tá? A questão que eu te falei em relação ao profissional é cada um saber qual que é o seu limite, entendeu? Então ele vai tratar até um certo ponto, mas chegando num ponto que eu não posso segurar mais. Tipo assim, a sua hora é cirúrgica, entendeu? E quanto mais eu te segurar aqui, mais eu vou atrapalhar. Mas, Márcio, e a parcimônia tem que ser de ambas as partes, né? Claro, Do claro, médico e claro. do paciente, Com né? certeza, claro. Porque às vezes o paciente ele quer te pedir ou exige alguma coisa, né? Não para você, para um médico, né? Para um cirurgião plástico, e ele aceita e faz, né? Uhum. Eu sei, eu conheço o seu trabalho. E eu sei que você é extremamente minucioso, né? Uhum. E pode até demover a pessoa daquilo que ela está querendo, Claro, porque não é o correto, né? claro, claro. Meu trabalho é esse, justamente, é engraçado, eu não sou vendedor, nunca fui vendedor, e quem me conhece sabe que eu não sou vendedor. Eu não fico inventando procedimentos para a pessoa fazer. Isso na minha vida inteira, sabe? Então, quando chega, eu gosto de explicar para o paciente, o que é o processo de envelhecimento, para ele se encontrar, para ele fazer o diagnóstico dele. Que a partir daí o tratamento pode deixar com a minha parte, né? Que isso aí é Uhum. especialidade. Mas ele tem que entender como que ele está envelhecendo. E tem que entender que dali para frente, ou ele vai operar, ou às vezes ele não vai fazer nenhuma besteira, sabe? Porque todo dia tem procedimento novo, eu vou te falar, não tem tanto procedimento novo, não. Tem nome novo no mercado. Ah, As tá. pessoas mudam o nome e Só vendem o mesmo produto. Entendeu? Hum, Sabe? entendi. Funciona dessa Aí forma. a pessoa fala, uma É, coisa nova.
Mas Agora, já existia, já né? existia. Agora, o engraçado disso tudo, o que eu estou vendo um grande problema que tem aqui? Porque a gente tem referência a contra-referência, né, do paciente. E eu pego o paciente que eles seguraram muito tempo ele em tratamento dermatológico. Não sou contra tratamento, eu acho assim, eu brinco com todo mundo, o casamento é com o dermatologista, eu sou amante, de vez em quando escapole comigo, vem, mas volta, o casamento é lá. Adorei, Entendeu? adorei. Então, eles seguram muito esse tempo. E às vezes o paciente se segura muito tempo lá. E quando ele vai e opera, que ele viu, falou assim, nossa, mas eu estou muito tempo tratando, eu não estava vendo esse resultado, agora eu fiz a cirurgia, o resultado foi muito melhor. E aí eu falo assim, agora você vai voltar para o dermato. Ele falou, não, não vou, não estava lá, não estava tendo resultado. Eu não quero sair. Ele acha que tudo é cirúrgico, Uhum. sabe? Então, é um problema grande que tem. É fazer esse paciente voltar para o dermatologista. A sua, Né? a sua primeira consulta tem toda essa história, então, Tem né? que, claro, tem que Você tanta passar um análise. raio-x da pessoa Isso, e ela também poder te entender o que você está falando, né? Para chegar num denominador comum, né? isso, isso. Sabe, às vezes a pessoa chega no final e fala assim, olha, você não tem indicação de cirurgia, ou fala assim, não, eu tenho indicação, mas eu quero esperar mais um pouco. Aí, dependendo do tipo que a pessoa está envelhecendo, você pode falar, olha, pelo seu envelhecimento, você pode guardar mais um tempo, tá? Desde que você mantenha essa pele boa e não atrapalhe essa pele na hora da cirurgia, tá? Cada um vai ter seu tempo, né? Sobre os hábitos que você havia dito, né? Álcool, cigarro. Qual que é a sua opinião sobre isso? É engraçado, porque, assim, o cigarro sumiu um pouquinho do mercado, assim, pelo menos assim, no meio que eu vivo, não é tanto o problema mais não. A gente pega um ou outro paciente que fuma, e hoje já tem uma Ma- cirurgia direcionada, Mas eu digo assim, mas em termos além de dele ser prejudicial, ele não vai te ajudar, não, né? além de atrapalhar algumas partes da cirurgia, a gente tem uma perda de resultado, né? O paciente que a gente opera o fumante, eu vou ter uma perda. Cicatrização não é boa. Nem sempre, Não. nem sempre, Olha, para mim eu sabe? achava que era difícil Nem sempre. do fumante. Não, nem sempre, não. A questão é o jeito de trabalhar tem que ser diferente. Por Uhum. isso acaba não acarretando tanto na cicatriz, sabe? As tensões são diferentes, o jeito que você vai trabalhar o tecido é um pouco diferente, sabe? Você dá palestra aqui em Uberlândia? Hã? Você dá palestra aqui em Uberlândia? Não, Ah, você tem que dar. não. Porque é muita gente curiosa nisso tudo que a gente está conversando. É engraçado que a rede social proporciona isso, né? Essa curiosidade maior, né? Então, mas é engraçado que é uma coisa que eu falo para todo mundo, falo assim, que a gente tem que preparar para envelhecer, né? As pessoas não estão preparando, Não. elas estão retardando o envelhecimento e sem preparar a cabeça para envelhecer. Porque o envelhecimento ele Não. é inerente a todo mundo. Ou você morre cedo, ou Então, você aprende a envelhecer, envelhecer, né? Porque você não é, tem uma terceira opção. sabe? E vamos falar, nossos tecidos nunca vão responder da mesma forma, né? Nunca vão responder. Às vezes, assim, com a idade, a gente pode ter uma cicatriz, vamos falar, esteticamente melhor do que uma criança. A criança geralmente vai fazer uma cicatriz muito pior do que um. E, pelo contrário, tem uma cicatriz mais forte e de qualidade estética menor, né? Geralmente, num idoso, eu vou ter uma cicatriz mais esteticamente melhor do Uhum. que numa criança, né? Então, e a elasticidade dos tecidos, elas mudam, né? E isso acho que é a beleza do envelhecimento. A gente muda. É só aceitar, né? E quando a gente propõe, vou fazer um procedimento, pensar que eu tenho que estar bem para a minha idade que eu estou hoje. Eu não vou voltar nenhum dia na minha vida. Você tem que estar bem, estou com 60, vou ter que estar bem para os 60. Márcio, como que você lida com aquelas pessoas que usam, por exemplo, as pessoas que trabalham com a moda, as pessoas que são reféns da ditadura da beleza, né? E aquelas que são cidadãos comuns, que estão ali anônimos, eh, a diferença de um para o outro, como que você lida com isso? Porque existe uma ansiedade É, daquelas pessoas que vivem da sua estética, né? tem, tem. A questão, vamos falar assim, em termos o problema maior que a gente tem hoje é em relação a tempo, né? Ao, quem trabalha com imagem, ela tem um imediatismo, né? Imediatismo. Em relação a resultado. E não funciona dessa forma, né? A gente tem que ter o tempo do nosso organismo recuperar. Não é à toa que o nome da pessoa é paciente, né? É, sabe? Então, a diferença maior que eu vejo hoje é essa. É engraçado, o pessoal fica. São cirurgias de resultado rápido. Às vezes eu tenho uma cirurgia que é resultado rápido, vamos pensar em termos de ganho pequeno.
Uhum. né? Oh, você precisa de um ganho melhor, talvez vai demandar mais tempo. E eu acho que a gente tem que ter aquele tempo para o organismo adaptar a um trauma cirúrgico, né? A gente tem vamos falar, o resguardo, antigamente era o antigo resguardo, a gente tem que ter Uhum. esse tempo, né? Então é complicado, Guilherme, é complicado lidar com esse tipo esse público, porque eu não posso forçar, eu não vou falar que você vai ser melhor ou pior, porque às vezes você vai tirar vou tirar uma pinta e de repente eu vou ficar preto, ficar roxo, né? E o meu tempo de recuperação é muito maior. Então, em relação eu tento passar aqui, varia muito de pessoa para pessoa. Por mais que você já fez procedimentos antes, eu não posso garantir que um outro vai ser igual ou diferente, né? Varia muito do dia, de como que vai estar. Agora, o problema maior nosso é tempo. A pessoa ter tempo para aquele procedimento, né? Hoje a gente fala muito, mama de recuperação rápida. Gente, quem fazer uma cirurgia de mama e não tiver nem uma semana para ter uma recuperação, para ficar quieto, Márcio, né? o que eu não consigo entender é eu sair de casa, ir fazer uma consulta com você me passar informações, do pós-operatório e eu não segui-lo. Eu não consigo entender isso. Pois é, porque aí nós temos vamos falar, é o entorno, né? O entorno é engraçado, porque Porque é o trabalho, né, é de mão dupla. de mão dupla, mas a questão é que às vezes tem muita gente que fala assim: "Olha, eu fiz isso e foi melhor para mim. Eu tomei arnica, eu fiz isso, eu tratei isso, eu usei isso", e sempre tem um palpiteiro do lado. Aham. O Aí palpiteiro trabalha aí muito, ou a aí ele internet vai e também. estraga, né. É. Além de, às vezes, ele pode comprometer talvez um pós-operatório, mas engraçado, ele pode comprometer psicologicamente o resultado, entendeu? Ah. É uma coisa, a pessoa tem que estar muito certa do que ela quer, porque é engraçado, né? Ó, só para você ter uma ideia, você vai lá para tirar uma pálpebra, de repente chegou, o outro chega para você, você está super bem, fala: "Ó, tô feliz do meu procedimento". Aí a pessoa chega lá e coloca um outro defeitinho: mas isso não está dessa forma". Aí, de repente, o resultado já não é tão legal mais como ele esperava, entendeu? Como sempre a internet A internet interferindo, né, é, e dificultando um pouco o é, entendimento das entende? coisas. É isso Eu aí. vou te pedir licença e eu quero primeiro dizer para o nosso ouvinte e espectador de que quando a gente fez a pesquisa para colocar no ar o nosso podcast, o meu diretor Francisco Júnior e toda a nossa equipe, vai aqui meu agradecimento, e foi uma decisão acertada. E assim que a gente colocou isso no mercado, a primeira pessoa que chegou até a gente e falou: "Eu aposto no seu trabalho", foi o Dr. Márcio e a Vanessa Segantini. Eu quero muito agradecer a Vanessa e a você, porque deu um gás para a gente, sabe? Que bom, tem que ser valorizado. Eu acho que bom, tem que ser valorizado. E logo depois veio Marisa da Caramela e outros já estão em pauta aí. Nós temos até um programa que está criando um rebuliço aí na sociedade do Fábio Perger, mas é que a gente está trabalhando muito, com muito cuidado na edição, porque a edição é uma mágica aqui do nosso trabalho. Então, se não tiver do jeito que a gente quer, a gente não joga no ar. Então, em breve, Fábio Perger, o nosso grande amigo engenheiro químico, vai estar aí para você no YouTube. Márcio, sobre o colágeno, o colágeno é preguiçoso? Ele dorme cedo? Me conta a história do colágeno. Guinei, colágeno, vamos falar assim, o envelhecimento, né, está relacionado à perda de colágeno, né? A gente tem uma perda de colágeno progressiva, mais em uns, menos em outros, sabe? Mas a gente tem uma perda, sabe? E o envelhecimento vem disso, a gente perder essa elasticidade da pele, ela ficar mais flácida, é o efeito mola. Nós estamos perdendo o efeito mola. Então, ele varia muito de pessoa para pessoa. Cada um vai ter o seu colágeno, cada um vai ter uma pele melhor ou melhor. Antigamente falava, pele negra, tem um colágeno melhor. Hoje a mistura às vezes atrapalhou um pouquinho, não é Uhum, da forma que a gente pensava, não. uhum, E o envelhecimento está na manutenção desse colágeno, tá? A tendência da gente resgatar esse colágeno. Só que tudo tem um limite, entendeu? Tudo tem um limite. A gente tem que pensar que às vezes tudo que eu vou injetar, eu vou tentar estimular esse colágeno, além de eu estimular ele, eu posso deixar um lixo lá atrás.
que depois, entendeu? Eu vou lá e faço uma aplicação no estimulador de colágeno. E esse estimulador de colágeno, ele vai ficar ali por um tempo, mas ele vai deixar um resíduo. Entendeu? Esse resíduo que tem é o que está me atrapalhando hoje. Interessante Se a pessoa isso. falar para você, olha, tudo que eu estou fazendo aqui é absorvível, não é. Sempre eu vou deixar um lixo para trás. Uhum. Eu falo em lixo, né? Mas é porque é um resíduo que não. Não, mas é porque de fácil para as pessoas não ficarem em dúvida. Entendeu? É um lixo. É um lixo. E que fica para trás. E que ele causa aí um comprometimento na elasticidade do tecido na hora que eu vou operar. Isso é um grande problema. Outro problema que está tendo muito, está aparecendo, são os efeitos adversos desses estimuladores injetáveis. A questão é que, às vezes, a gente tem pessoas que têm uma predisposição, ela já tem geneticamente, vamos falar, uma doença autoimune. Sim. E que ela falta aquele gatilho ali para... Isso não vai ajudar. Então, ela tem os estimuladores, vamos falar, os preenchedores hoje, eles estão servindo como se fosse um gatilho. E, de repente, a pessoa desorienta porque está com edema recorrente, processo inflamatório na face, em outra parte do corpo que colocou, sabe? E casos até de lúpus. Não que ele cria o lúpus, não é isso. Hora nenhuma eu estou falando isso, sabe? Mas se a pessoa tem uma predisposição, sabe? É um gatilho para a coisa começar. Entendi. Porque é um corpo estranho que vai estar lá dentro. Ele vai estar estimulando o tempo inteiro. Então, é um problema grande. A gente não sabe o que vai acontecer, sabe? Esse paciente que está aqui agora é um paciente novo para mim. E eu falo assim na roda dos colegas também, é um paciente novo para todo mundo, né? Então, eu acho que ainda vai gastar um tempo a gente chegar num ponto de equilíbrio. Nós estamos precisando do equilíbrio, sabe? Muito, da parcimônia. Não, em todos os aspectos. Né? Não só nisso não, mas assim, nós em precisando todos, do equilíbrio. Em todos os aspectos. Então, se você falar hoje como que está, o que está indicado, não sei. Mas se você chegou aonde você chegou, você é um médico que é uma referência mundial. Então, a gente tem que te escutar, tem que te respeitar, porque você estudou, você sabe que você está falando com propriedade, você tem argumento do que aquele que caiu de paraquedas. Pois é. Agora, eu falo para você isso com toda segurança. Quanto mais tempo passa, sabe? Quanto mais, assim, eu vou tendo experiência, né? Vamos falar, o envelhecimento mesmo, né? Eu fico mais... Não é medo, sabe? Não é medo. É engraçado que a gente perde essa segurança, como que eu vou te explicar, Ugnei? Essa coragem que a turma nova tem. Pois é. Hoje eu não sou tão corajoso como eu era. Não, é coragem antes. mesmo. É coragem. Hoje eu não sou tão corajoso. Entendeu? Não, a experiência dá isso pra gente. Aí você vai falar assim, bom, é porque ele tá com medo de fazer alguma coisa. Não, é porque não dá para ter certeza em tudo. Né? Nós estamos lidando com uma coisa que não é matemática. Você tem um exemplo de um homem ou de uma mulher que seja, que não, logicamente passou por algum procedimento dermatológico ou cirúrgico, né? Mas que seja não o ideal de beleza, porque isso não existe, né? Mas que te agrade dos dias de hoje, uma pessoa conhecida que seja de cunho popular. Que agrade. Eu tenho uma, eu vou te dar a minha preferência. Charlize Theron, aquela atriz sul-africana. Eu acho ela a mulher mais bonita do mundo. Te falar assim, de beleza, minha esposa, Vanessa. Opa! Sabe? Eles falam que por trás de um grande homem, você tem uma grande mulher, tem que crescer muito para chegar à altura dela. E por falar nisso, a área administrativa é da Vanessa, né? Graças a Deus. E por falar lá no seu hospital, eu queria que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer, porque não parece hospital, né? Não parece clínica, aquilo lá parece mais um resort, né? Porque são quadros lindíssimos, um mobiliário maravilhoso, o atendimento é impecável e é tudo muito calmo, tudo
parece assim que você está no nirvana, você está em É alfa, a continuação da minha casa, né? né? Tem que ser. Acho que o local de trabalho da gente tem que puxar para esse lado, né? E aí no dia que eu estava lá, porque a gente se conhece desde a Ladário Teixeira, né? Teixeira. E aí esse novo eu não conhecia. E aí a Vanessa virou e falou assim, Gnei, essa parede que está aqui, ó, o mastro está aqui atrás. É. Então, quer dizer, a gente não vê o jaleco branco, a gente não vê essa coisa da medicina, né, da cirurgia plástica. Isso foi proposital? Foi um pouco sem pensar, sabe? É engraçado que foi muita observação, né? Quando a gente montou a primeira clínica também, né? Era muito clínica. E até você achar É, seu jeito, né? Tem disso mesmo. A sim, primeira todo decoração da casa. mundo. A sua primeira decoração é totalmente diferente da É, decoração que você vai fazendo com o você tempo. vai, aí você senta no lugar, e fala, ah, ali cabe um quadro, É. né? Ali Aí cabe você um começa a colocar as coisas que são abajur. mais da sua cara. Então a clínica, ela era, vamos falar, Mas você hoje, traduziu bem. Ah, é a extensão da sua casa. e ela é muito parecida com a minha casa no jeito também. É aquilo ali, sabe? Você já Que, esteve na Paula, você já viu minha casa em frente. não, e a gente se sente acolhido. Isso. É. Isso é um diferencial seu. E é engraçado, e nada forçado. Na clínica não tem nada Ah, mas a forçado. gente vê que é natural. É natural. É natural. Porque os nossos colaboradores lá, todos assim, são pessoas assim, que escolheram a dedo que estão ali, sabe? E elas entram no clima, porque eu e a Vanessa não somos, vamos falar, difícil de lidar. Pelo contrário, somos muito fácil de lidar, muito Nossa, transparente. Então, eles... além de low profile, né? então, ali, a gente fala, vamos ter um ambiente bom para todo mundo. Não Principalmente posso. para eles. E eles vão passar né, isso que eles estão ganhando lá. Uhum, Né? não posso esquecer de mandar um abraço para o Luciano. Muito obrigado pela receptividade, por tudo que. Porque a gente sozinho, a gente precisa de vocês, né? Na área de comunicação, a gente tem que ter isso, né? Um ir e vir. E eu me lembrei aqui do momento do Ipitangui, porque antes de fazer essa pergunta, eu vou te mostrar uma história que tinha uma senhora com 80 e tantos anos, que já estava praticamente em estado terminal, e ela queria mudar o nariz dela antes de falecer. E ninguém queria operar. Ele operou. Ela viveu até os 100. Olha, Agora que eu te pergunto, aonde que fica a autoestima na cirurgia plástica? Guinei, vamos começar desde o início. A gente tem várias fases, né? Nessas várias fases da vida, cada uma tem uma necessidade. Quando a gente está naquela fase de adolescente, primeiro você quer se afirmar e está entrando em grupo, né? E aceitação. Tem casos que às vezes assim a cirurgia plástica ela é salvadora, né? Olha que Ela é palavra que você salvadora, usou, salvadora. entendeu? E é engraçado só para você ter uma ideia. Eu tenho uma paciente que essa menina, ela fez uma mamoplastia redutora. Tinha um gigantismo mamário. Uhum. Com 14 anos de idade. Aí você fala assim, Márcio, bom, você opera criança? Eu falei assim, não, eu não opero criança. Mas tem casos e casos. Entendeu? No caso dela, Bom, eu falo assim, eu quero fazer uma lipo com 14 anos porque eu não faço atividade. Não, isso não é paciente. mas no caso que você está Mas falando, era E necessário, é engraçado, né? depois ela chegar, a mãe chegou para mim e falou assim, Márcio, olha, eu fiquei emocionado pela primeira vez, ela foi no cinema com as colegas, no shopping. Ah, Ela saiu no shopping sem colocar uma blusa, um moletom. ela estava Ela segura. estava segura, sabe? Então, tem assim, vários candidatos nessa fase. Às vezes pega na adolescente, às vezes tem casos que é engraçado, que o que incomoda a pessoa não é uma coisa tão grande, que Uhum. vale a pena. Agora, tem que saber se incomoda realmente aquela pessoa, né? Se é alguma coisa que limita ele em alguma fase, ou se é só uma vaidade. Eu queria saber sobre Se é só isso. uma vaidade. A cirurgia reparadora, né, de um acidente automobilístico ou um lábio leporino, ou a cirurgia estética. Mas uma cirurgia estética, ela pode ser uma reparadora para a vida, entendeu? Por exemplo, dessa menina foi uma reparadora para a vida dela. Sim. Sabe? Geralmente a gente pensa na cirurgia como reparadora. Sim, mas aquela que ela está bem e, né, não tem problema nenhum não, eu quero fazer uma cirurgia plástica. Essa é a mais bem-vinda que tem. A questão, sabe, essa é É bem-vinda. Ela tem que mesmo? estar bem para operar.
entendeu? Aqui. Agora quando a gente pega aquele caso e fala assim, não, eu vou operar para eu me sentir bem, é complicado. Não. É complicado. A gente está falando de cirurgia plástica, e não de de psiquiatria, né? Então, tá entendendo? Agora a questão é a gente reconhecer esse paciente, que às vezes ele pode enganar um pouco a gente, entendeu? Ah, Porque tá. nunca a satisfação não está na cirurgia. Mas pela sua tarimba, você já sabe detectar se aquela pessoa está te driblando ou não, né? Claro, o tempo ensinou, mas a gente tem doido para tudo, né? Tem doido que engana a gente. Nossa, tem. Tem doido que E, engana a e gente, como tem? E como entendeu? tem? Porque às vezes a pessoa chega para você e fala assim, não, meu detalhe é só esse. E não é ali. Você vai resolver aquele detalhe dele e não vai mudar. Então, claro, o tempo ajuda a gente, né? A experiência ajuda, entendeu? Hoje eu contraindico com mais cirurgia, porque eu contraindicava quando eu era corajoso no início, Aham. sabe? Entendeu? E às vezes você sabe que o problema não está ali. Porque o jovem tem uma É, coisa, né? Vamos fazer, vamos vamos fazer, fazer, vamos vamos fazer. fazer, né? Então, hoje eu contraindico mais. É engraçado, eu ganho muito paciente por contraindicar. Eu pude ler uns artigos, não só na sua área, né, de que de uns anos para cá a medicina, a área de saúde, começou a dar mais atenção na espiritualidade. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Pega depois, você vai abrir no YouTube e vai ver uma entrevista com Chico Xavier falando sobre cirurgia plástica, sabe? Aí a dica para vocês, Dá então. uma olhada, é engraçado a visão dele, né? E vamos falar, o nosso corpo é um presente do Criador. Eu acho que Um é um presente. presente do É um Criador. presente. Uma máquina Perfeita, perfeita. né? Então, é o cuidado com ela. Não é só pensar em si. Eu É tô um cuidando, templo, né? eu tenho que cuidar dele. Você não vai abrir na casa para qualquer um. Então, esse cuidado, eu acho que a plástica entra nesse cuidado, sabe? Mas é um cuidado que tem que ser sadio, né? Nada, vamos falar, fora do Sim, equilíbrio. lógico. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado, é obrigação da gente cuidar. Tanto, vamos falar assim, a superfície como a parte interna, que é importante. Então, eu acho que tem tudo a ver, né? Você tem assim um tipo, não é uma tabela, mas uma questão assim o que deve e o que não deve. Por exemplo, não deve fumar, né? E o que que a gente deve fazer? Tomar muita água? E, pois é. Esse é outro ponto que tem. Eu acho assim, vamos pensar em coisas para a vida. Tomar muita água, atividade física, isso aí não precisa nem falar. É Uhum. para a vida, né? A gente tem que tratar do nosso querido, tem que envelhecer. Nós estamos demorando mais. Vamos falar, a vida está mais alongada, A né? qualidade de vida aumentou. O tempo de vida aumentou. Isso, aumentou. E a qualidade de vida dessa pessoa, ela tem que cuidar. Porque senão você vai chegar, vamos falar, 50, 60 anos, e você não faz uma atividade física, não cuida, né? Além de envelhecer mais rápido, né? Você não fez por onde, né? Aquele lidar com o envelhecimento vai ser pior, né? As limitações vão ser mais precoces e é mais complicado. Eu sei que às vezes eu vou chegar nos 90, nos 80, talvez eu vou ter limitação no termo de andar, mas eu não posso ter limitação agora, com meus 60, com meus 70, entendeu? Exatamente. Então, isso aí já tem, e tem muito coach que já está vamos falar assim, na Ah, mídia que está falando. Agora como que agora ensina, você mexeu comigo. eu sei, Ai, eu coach. sei, mas é assim, ensina alimentação, ensina atividade física, gerenciamento de vida, gerenciamento Mas financeiro, para os outros, né? tem de tudo. Então, Ele tem de ensina tudo. para os outros, né? Isso. É. Então, acho que o cuidado, eu acho agora cuidar da mente, que é uma coisa que a gente precisa muito. Eu estou vendo que, às vezes, as pessoas estão cuidando muito do externo e o interno está A ficando. sanidade mental está precária, né? É o equilíbrio que a gente precisa chegar nele de novo. É o equilíbrio. De novo, o equilíbrio, a parcimônia. Olha só quantas vezes nós falamos essas palavras, hein? Né? E o significado delas também. Às vezes o paciente chega para mim e fala assim, Márcio, porque meu colo está trincando muito, porque o meu lado não está legal, porque eu durmo muito desse lado. Assim, o que a gente faz para dormir? Eu falei assim, você tem que dormir. Não importa o lado, você tem que dormir, sabe? Isso aí Adorei. tipo assim, isso, eu vou falar, hoje é uma bênção. Durma bem, sonhe, Só que né? quem dorme bem, né? Acorde bem. Então, durma bem, não importa o lado, não importa sim, É, isso aí depois a gente resolve, mas tem que dormir bem, né? a gente vê tanto filme, né? Tem uma a dona da
que era da Pepsi-Cola, né? Agora sumiu o nome, mas ela acordava e no banheiro já tinha uma bacia de gelo. Gelo. E ela abriu o olho e pá, o rosto ali na bacia de gelo. Para os poros fecharem e o maquiador chegar Tem e ir para o fundamento. estúdio, né? Isso aí tem fundamento. Tem fundamento Tem fundamento. isso. Claro. A face, ela incha mais à noite. A gente tem um edema maior, a gente acorda mais inchado, isso é normal, por causa da circulação, né? A nossa face, ela drena mais por gravidade, né? Então, o corpo deitado, ele drena muito Joan bem. Crawford. Hã? Joan Crawford que fazia isso. Então, ele drena melhor. Então, quando você chega de manhã, você está com o tecido mais edemaciado. Quando você faz no gelo, você tem uma vasoconstrição, tem uma melhora desse edema noturno. Por isso que mesmo a pessoa operada, ela quer acordar linda, né? Mas não tem jeito, nós vamos acordar mais inchado, né? E às vezes, quanto mais inchado, talvez seja uma noite melhor, né? Foi uma noite bem dormida. Você tá melhor, né? Você tá melhor. Márcio, entrando um pouco na intimidade, né? E que a gente falou fora do ar, o seu amor pela música, pelas artes, né? Pelos musicais, isso tem influência no seu trabalho, não tem? Com certeza, com certeza. Sabe? Nosso trabalho aqui, um pouco é arte, né? Tem esse lado. É muito difícil a gente ver alguém da minha área que não gosta de outra coisa, né? Uhum. Não tem essa veia, um pouquinho dessa veia artística, né? Eu sou apaixonado por música, tento tocar o Guiné, mas nunca. Eu também não Eu tenho toco minha nada. guitarra lá, de vez em quando eu vou lá, faço um barulho, mas é barulho mesmo, Uhum. sabe? Amo música, sabe? Amo ouvir música, Difícil escutar viver sem música, música, né? O né? tempo inteiro. Eu acho que é impossível O tempo viver sem inteiro. Eu opero o música. tempo inteiro ouvindo música. Eu ia te É o perguntar tempo isso. inteiro. Como que é a É o sua tempo inteiro. sala? É toda musicada ou só fone de ouvido? Como que é? Não, não, é Todo mundo. todo, todo. Se a gente espera, geralmente, o paciente sedar para E dar uma. geralmente você escolhe o quê? Música clássica? De tudo, não. De De tudo? tudo, de tudo. Tá, desde Falcão, Olha! tem tudo, desde Falcão. Não entra tanto, vou falar assim, sertanejo muito pouco. Não que eu não goste, não, mas assim, não é minha pegada, sabe? Mas é o que eu te falei, eu tô muito ligado aos anos 80, né? Então, daqueles, vamos falar assim, daquelas grupos musicais de lá, das bandas, eu gosto muito de rock, sabe? Rock internacional, rock nacional. Então tem essa pegada. O MPB, mais ou menos, entendeu? Então, geralmente, a paciente dormiu já coloca, já aumenta um pouquinho o som, mas também não pode ficar muito alto, porque senão pode ser um estímulo para acordar, né? Porque geralmente a cirurgia de face é uma cirurgia com anestesia local e sedação. Como que você chegou nessa escolha de ser um especialista na cirurgia de face? Então, como eu havia falado, no início, era fala assim, era, São formar, exercícios, não, mas né? não é só De isso. Era formação. a gente saía na formação e não tinha, eu te falei, não tinha muita cirurgia de face. Uhum. Então ficava essa pendência, né? Entendeu? E na época, no início da especialidade, a gente fazia desde implante de cabelo até tudo. Era diferente. Hoje não era Olha. tão segmentado igual é hoje, que eu acho que foi uma vantagem também. Então, tinha essa pendência em termos de conhecimento. E eu comecei a buscar, vamos falar assim, mais pela minha, vamos falar assim, pela falta que tinha, né, desse conhecimento, e muitas portas foram abrindo. E engraçado, você vai tendo facilidade, entendeu? É a mesma coisa, eu vou te dar um lápis, você vai desenhar, mas se eu te dar um barro, você não vai sair tanta coisa assim, sabe? Então foi pela facilidade, sabe? Tá. Então, inicialmente, foi algo que faltava em termos de conhecimento, porque a gente tinha a obrigação de tentar saber tudo, mas depois foi a facilidade, né? E muitas portas se abriram em relação a isso, né? E eu tive a oportunidade de escrever, de fazer uma técnica autoral, né? Que foi uma experiência legal para mim, apesar da dificuldade, porque eu não tenho esse tempo para ficar escrevendo, para ficar fazendo levantamento bibliográfico, né? Porque quando você está num serviço de residência, sabe, você tem pessoas para te ajudarem, para ler junto e para buscar, é mais fácil. Mas quando a gente está na parte privada é complicado. Meu horário ele é bem carregado, então tem muita coisa que dá vontade de escrever,
sabe? Mas que você vai ali acumulando, né? Quem sabe a Luísa está vindo aí, a gente começa a colocar mais técnicas no mercado aí, né? Mas é uma coisa, foi uma experiência boa, publicar algo, né? Ir para revista, eu não tinha essa formação, Guilherme, sabe? Foi algo difícil para mim no início, mas depois que a gente passa, fala assim, "Gente, não é tão difícil assim, entendeu? E a abertura foi muito grande. Foi uma experiência legal. É engraçado que quando a gente começa com uma técnica nova e você vai publicar, né, ou às vezes vai apresentar na sociedade brasileira, eles colocaram seria o meu tutor, né? E colocou um rapaz lá de Belo Horizonte, esse tutor. Então, ele estava me acompanhando para a publicação dessa técnica, né? E só que à distância, e ele ia fazer um curso fora. E é engraçado que coincidiu que tinha um congresso em Recife, o Congresso Brasileiro, né? E aí estava aquele grupo de Uberlândia, encontrei com os outros cirurgiões de lá, os colegas, né? E estava naquela rodinha. E eu não conhecia ele pessoalmente, e nem fotografia também, que era só por telefone, né? Aí ele chegou na roda, ele é de Belo Horizonte, chegou na roda, começou a conversar com um colega lá daqui, né? E falou assim: Olha, eu estou acompanhando um rapaz da de Berlândia, eu queria até te passar esse trabalho dele, porque eu vou viajar, e ele precisa de alguém que é um trabalho muito legal, ele está com uma técnica muito legal. Aí ele falou assim: Quem que é? O cara falou: É o Márcio, né? Ele falou assim: Tá ali do lado, fala com ele aqui. Aí o ele chegou para mim e falou: Márcio, nós vamos apresentar a técnica lá em Salt Lake agora em fevereiro, tá bom? Eu falei: Como tá bom? Em Salt Lake? Eu falei assim: É, eu falei assim, mas não está publicado. Ele falou assim: Não tem, sua técnica está muito boa. Sabe, eu já passei para o pessoal lá, Que legal isso. você vai apresentar lá. Eu falei assim: Tá, mas é em inglês, né? Ele falou assim: Não, às vezes vai dar para apresentar em português. Eu falei: Não. E foi um preparo, Guinei. Você, A gente faz coisa que a gente não sabia que tinha exato. capacidade, né? É só apertar. Mas pelo nosso papo, as pessoas estão vendo, e eu também, que Ah, você ama o que você faz, muito. né? E quando a gente ama o que a gente faz, é mais bem feito, né? É mais cuidadoso, é estudioso, tem um amor ali envolvido, né? Tem muito. Olha, engraçado, eu preparei para essa apresentação lá, não é fácil, sabe? Primeira coisa, eu não domino a língua, né? Eu Uhum. falo que Ah, é uma barreira. é uma barreira, foi uma barreira. E quando eu fui apresentar, eu achei bom que o rapaz que chegou lá antes, né, falou assim: Olha, várias pessoas vão apresentar, mas como a gente está muito em cima do tempo, eu não vou abrir para pergunta no final. Eu falei: Eu acho, graças a Deus, pelo menos da pergunta eu estou livre, né? Chegou no final, ele é o redator da Plastic Surgery Mundial, né, o Fuad Nahai, um senhor, e ele virou e falou assim: Não, olha, não tem como eu parar a gente passar sem pergunta nenhuma, eu preciso fazer uma pergunta. Eu falei: Só não vai para mim, né? Ah, doutor Ferreira. Eu falei: Tá merda, e agora? Eu vou me expor aqui, Ah, porque eu estou, daqui 5 meses eu faço 65, ainda não fiz uma cirurgia plástica, mas eu estive no seu consultório quando eu tinha 49. Quem me atendeu lá na Praça Ladário Teixeira foi a Vanessa. E eu ia fazer 50, né? E essa informação chegou até você e vocês me devolveram. Então eu achei muito bom aquilo, porque primeiro que eu adoro dormir. hum, Então, todos os conselhos que você deu aí, eu não estou muito longe, não. Eu acho que a qualidade do sono, a qualidade da vida, né, a confraternização, amigos, né, isso tudo, viajar, conhecer novas coisas, leitura, né, vai te deixar mais bonito, hum. né, formoseia, né, isso tudo formoseia. Bem, eu acho que é sem exagero. A gente evitar os exageros, sabe? Eu acho, aí, em termos de vamos pensar em alimentação, eu como de tudo. E aquela Eu faço. pergunta, existe uma idade para se fazer cirurgia plástica? Essa pergunta, ela não cabe. Nunca. Antigamente, sim. Vamos pensar, quando eu te falei que a régua era em torno de 39 a 46 anos, o primeiro lift, porque a gente tinha uma qualidade de vida diferente, né? Com os excessos, o sol, a gente não tinha esse cuidado com o sol, então a pessoa envelhecia um pouco mais cedo. Hoje não, hoje eu levo em conta, não a literatura, eu levo em conta como a pessoa está envelhecendo e a qualidade de pele que ela traz.
Isso que é o mais importante para mim. Não importa a idade, importa a qualidade de pele que você chegou no dia da cirurgia. Tá? Aí tem flacidez, E o incomoda, pós também, né? né? O pós também é muito importante. Muito importante. E que Pós-operatório, depende da gente, né? com certeza. Dá vontade de levar todo o paciente para casa e cuidar, mas não tem jeito. Não tem Essa é a jeito. parte dele. O médico faz a parte dele e a gente tem que fazer a nossa parte, Com né? certeza, Que é um trabalho junto, né? Em conjunto. com certeza. O resultado é bom para os dois. Olha, a gente falou muita coisa aqui, eu poderia te perguntar muito mais, porque eu sou muito curioso em relação a essa área. Eu acho que realmente o mundo está precisando pisar o pé no freio, né? Porque está exagerado, né, Márcio? Eu quero até dizer também sobre a questão da barreira da língua e mandar um abraço para o Rogério Medaglia, que é da Global Connection, que a gente quer te ver aqui no programa, tá? Ô, Márcio, você tem algum recado, uma mensagem, um puxão de orelha? Não, eu acho assim que vamos pensar em termos de vida, né? Mensagem para a vida. Equilíbrio. Equilíbrio em tudo que nós vamos fazer na nossa vida. Tá? Equilíbrio em relação à família, ter tempo para a família, ter tempo para o trabalho, ter tempo para cuidar do corpo, né? E em relação a ser um pouco mais intenso na vida e menos superficial, Verdadeiro. verdadeiro, sabe? Tá faltando isso, sabe? A gente viver mais um momento. Eles falam assim, os melhores momentos da vida não são fotografados. É o agora, É né? o agora, ele não é fotografado. A gente está vivendo. Então, largar de ser superficial, sabe? Eu não tenho que contar meu dia a dia para todo mundo. Eu tenho que viver aquele dia a dia, viver intenso, porque ele vai passar. Sabe? Não adianta eu pegar e ficar, porque eu estou toda hora pensando em fazer um filme e colocar na rede, eu tenho que estar aparecendo. Realmente, sabe? Por isso que eu te falei, eu sou meio ostra, Não, mas você tem razão, sabe? porque na altura do campeonato, com a minha idade cronológica e 40 anos de carreira no jornalismo, o nosso podcast é um por semana. Porque quando eu era jovem, eu fazia programa de TV que era diário. Então, acho que tudo tem a sua época, tudo tem o seu momento, né? Mas a gente tem que viver o momento, né? O agora. E eu te falei, as melhores fases da nossa vida não são fotografadas. Os melhores momentos não estão em fotografia, sabe? Hoje eu paro muito mais para apreciar uma paisagem, sabe? Sem pensar em tirar foto. Hoje é engraçado, eu uso menos máquina do que eu usava. E nem filmar show, Nem né? filmar. Atrapalhando o outro que está atrás. Também, porque às vezes eu não vou voltar naquilo aí, então a gente para É para apreciar. curtir mesmo o Tear for Fears, como você curtiu, né? Com certeza. Márcio, muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço. O nosso podcast está à sua disposição. Ainda tem muito para te perguntar. E eu quero parabenizar, porque eu sei que tem gente que sai de muito longe para vir aqui, ou se não vem, você vai lá, né? Agora eu estou mais quieto, Guinei. Já tô desacelerando nessa então, parte. O pessoal é que está vindo. Está vindo. Tá facilitando minha vida. Que bom. Graças a Deus, está facilitando minha vida. E o seu cuidado com os filhos também, tudo mais, passar toda uma criação primorosa, né? Eu falo em termos de filho, né? Todo dia eu agradeço a Deus, assim, esses 4 indivíduos que ele colocou na minha vida. Sabe? 4 indivíduos fantásticos. E é engraçado que antigamente o pessoal falava, você tem 4 filhos, né? Mas no mundo de hoje eu não colocaria nenhum filho. Pelo contrário, a gente tem que colocar pessoas boas, sabe? Para dar continuidade a tudo isso. Não é não colocar, é colocar pessoas boas, né? E eu tenho 4 indivíduos, você em termos de essência, que são, assim, apaixonantes. Mas com o seu espírito, cada um com a qualidade. Com a da Vanessa, é uma coisa assim, né? Que fluiu, né? Então, sabe, são pessoas fantásticas, eu aprendo todo dia com eles, estão em outras fases, né? Agora estão adolescente, faculdade, mudando, a mais velha vai casar, então tá uma fase legal. Olha, já um casamento aí. Ano que vem. Então, um gaúcho da família. Tchê. O Márcio, para a gente terminar, em suma, a vida tem que ser doce, né? Não muito doce, né?
mas na medida Na certa. medida certa. É isso aí, medida certa para tudo. A Marisa, lá de Araguari, ela faz Bem Casados, como eu te falei, e esse é um presente para você, Obrigado. que é Bem casado. bem-sucedido. Bem casado. Muito Bem obrigado. casado, isso é óbvio, mas aqui no caso você é um bem-sucedido. Muito obrigado, É Vinícius. de Araguari, a Agradecer a Marisa, e ela é uma referência nacional também. Você vai precisar lá para a Lula, no casamento. Márcio, muito Eu que obrigado, agradeço, prazer falar agradeço. com você. Obrigado. E obrigado a você pela audiência. No rodapé do vídeo tem todas as informações para que você entre em contato conosco e será um prazer levar a sua empresa, a sua história nas redes sociais e também no YouTube. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.